todos, salve Maria. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês e eu vou falar sobre a infância de um grande santo da igreja, de um grande doutor da igreja e também de sua juventude e de sua formação espiritual e intelectual. Trata-se nada mais, nada menos de Santo Atanásio de Alexandria, que é um santo importantíssimo para nós estudarmos. Muitos negligenciam essa tarefa porque talvez não achem importante a escolástica, a Idade Média e etc. Contudo, faz-se mister que nós estudemos este grande santo antes, porque ele foi extremamente importante na época na qual ele viveu, em razão da crise ariana, por exemplo, e também pela contribuição intelectual que ele trouxe para a igreja. Não só intelectual, mas como também espiritual. Por isso nós trataremos destas duas hoje. Não obstante, é nele que está a gênese de todo o monaquismo ocidental. Sim, é nele que está. Ele fora o meio pelo qual a tradição veneranda dos padres do deserto chegou a Roma, chegou ao Ocidente e nele se espalhou. Por isso que nós dizemos que nele está toda a gênese do monaquismo ocidental. No mais, eu vos peço que curtam este vídeo, que se inscrevam no canal e vamos para o vídeo. Santo Atanásio nascera nos pacíficos tempos que precederam a perseguição de Diocleciano, entre os anos 295 ou 296. Com efeito, sabe-se muito pouco acerca de seus pais. Alguns dizem que vieram da Grécia. Contudo, de fato, eles são muito cristãos devido à formação que Atanásio já demonstraria logo em sua infância. E um fato aqui torna-se digno de nota. Estava Santo Alexandre, que era metropolita de Alexandria, em 25 de dezembro, 25 de novembro, aliás, de 313, celebrando missa em honra ao martírio de São Pedro I de Alexandria, que fora martirizado em 25 de novembro de 311. Santo Alexandre estava em seu primeiro ano de reinado. Ele celebrou a missa e tudo ocorreu normalmente. No final do dia, ele voltou para sua casa e lá estava aguardando seus irmãos clérigos para celebrarem o ágape juntos. Contudo, nessa espera, ele olhou para aqueles mares alexandrinos esbeltos e lá vira uma pleiade de infantes brincando na água. Ao melhor analisar, ele notou que aquela cerimônia parecia ter uma certa religiosidade e, fitando por mais tempo aquela cerimônia, ele notou que se tratava da cerimônia de batismo. Sim, meus amigos, isso parece muito estranho para que crianças brinquem disso. Porém, ele se indignou do fato e, por tratar-se de uma cerimônia extremamente sagrada para nós católicos, e ele mandou que chamassem essa pleiade de infantes para que viessem lhe falar o que estavam fazendo. E o grupo de meninos falou a ele que estavam sim celebrando a cerimônia do batismo e que Atanásio se fez bispo, assim diz o nosso querido cronista Susomeno. Atanásio se fez bispo para poder batizar quem não havia sido batizado. E ao melhor conversar com Atanásio em particular, notou-se que ele realizou litúrgica e sacramentalmente a cerimônia do batismo. Então aquelas crianças que receberam o batismo por mãos de Santo Atanásio não necessitariam serem rebatizadas, apenas
serem entregues aos cuidados que são posteriores ao batismo, como por exemplo o exorcismo e um pré-crisma, né? Através do óleo que se recebe também no batismo, pertinentes aos sacerdotes, ou seja, não precisariam serem novamente rebatizadas, nem sob condição, porque fora extremamente bem celebrado aquela cerimônia. E só que Santo Alexandre, ao ver isso, ele não ficou bravo. Não, muito pelo contrário. Ele notou que, na verdade, se tratava de um sinal de Deus, porque não é possível uma criança tão bem formada assim. E ele foi conversar com os pais de Santo Atanásio e também daquelas crianças que foram batizadas. E para que futuramente pudesse endossar os quadros da igreja. Santo Atanásio, em particular, foi um pouco mais fundo o caso. Ele, na verdade, logo depois tornou-se leitor e, logo após ter se tornado leitor, foi investido secretário de Santo Alexandre. Então, Santo Alexandre fez de Santo Atanásio seu pupilo e já desde cedo lhe daria uma formação esbelta na fé católica e também nas letras profanas. Isso é interessantíssimo notar que desde cedo Santo Atanásio ele pareceria ser assim predestinado mesmo a grandes púlminas, a grandes lutas pela igreja e os fatos que sucederão futuramente concordam com isso, né? Agora trataremos aqui da formação intelectual de Santo Atanásio. Logo após ele ter sido investido como secretário de Santo Alexandre, o último não negligenciou de sua tarefa. Na verdade, lhe deu uma esmerada educação, tanto profana como sagrada. Isso é necessário aqui fazer uma pergunta. Em qual ambiente foi Atanásio criado? Ele foi criado naquele ambiente da Escola Catequética de Alexandria. Para quem não sabe, a Escola Catequética foi uma escola criada por São Panteno em 190. O discípulo de São Panteno, que talvez vocês não conheçam, mas o discípulo sim, é Clemente de Alexandria, aquele mesmo que publicou as 3 obras sobre educação que são sensacionais. Se eu não me engano, é Os Estrômatos, o Pedagogos e o Protrépticos, se eu não me engano. E também de Orígenes, né? Ele foi formado nessa escola catequética e, assim, ele desde sempre teve contato com os melhores mestres de Alexandria. Então, a formação dele não há nada de se duvidar. Ele é grego, ele tornou-se grego. Porque nas suas obras, como por exemplo no Contra Gentes, contra os pagãos, muito pouco ele fala dos mitos egípcios. Se fala, é muito pouco. Não dá nenhum capítulo, é uma citação apenas. Para quem não sabe, nessa obra ele refuta o paganismo. Porém, ele dá muita linha para os ídolos pagãos gregos e faz uma refutação assim de primeira linha, na íntegra. E também, né, por essa obra dele, se vê que a formação dele é basicamente grega. Ele se formou nas letras gregas, na gramática, se vê muito isso, nas suas obras são perfeitíssimas a sua gramática. Ele sabe utilizar muito bem o grego, e tratando-se de Santo Atanásio, vê-se que ele tem muitas obras, ele tem um vasto conteúdo intelectual escrito, e as suas obras são todas muito bem escritas. E ele também leu os clássicos, né? Ele leu a Ilíada, ele leu os Platão, os neoplatônicos, os pitagóricos, talvez. Esse eu não me lembro muito. Isso aqui eu tenho que confessar para vocês. Mas também leu Demóstenes,
Então, assim, a formação dele é basicamente grega. Também se formou nas artes gregas, né? Com certeza. Ainda mais tratando-se de Clemente de Alexandria, que tenta, né? Ele tenta cristianizar a paideia e consegue, aliás, porque as obras de Clemente de Alexandria são incríveis, tanto quanto de Orígenes também. As obras ortodoxas de Orígenes, né? Não vamos colocar todas as obras deles aqui no mesmo balaio. E, tendo sido formado nas letras profanas, ele, no dito de São Gregório de Nazianzo, de repente deixa o estudo das letras profanas e passa a estudar avultadamente as letras sagradas, com uma vontade, com uma intrepidez assim, bem elogiável. O próprio São Gregório de Nazianzo dirá mais futuramente que ele chegou a decorar a Bíblia. E dá para sustentar assim essa tese ao ler as obras de Santo Atanásio, porque ele cita as passagens da Sagrada Escritura na íntegra também, na íntegra. E não só do Evangelho, mas como de toda a Escritura, de toda. Do livro de Reis, do livro da Sabedoria, do livro dos Provérbios, etc. Isso é interessante, porque já na sua juventude, Atanásio chegou num nível de intelectualidade assim que muitos só conseguirão na sua velhice. Não obstante, um fato é digno de nota. E eu farei uma citação aqui de um livro que eu utilizei como base para fazer esse vídeo, que é o Santo Atanásio e a Crise Ariana, de Lucas Lancaster, o qual eu muito recomendo aqui para vocês. Se querem saber mais sobre Santo Atanásio e a Crise Ariana, compre o livro Santo Atanásio e a Crise Ariana. Bom, para fazer a citação, como eu bem disse, este é o livro no qual eu estou falando. O qual eu estou falando. Não mostre para o Lucas Lancaster o que eu fiz com o meu livro, tá? Mas vale muito a pena comprar esse livro. É uma obra-prima, é uma obra sensacional do grande Lucas Lancaster, o qual devo muito à minha formação em História da Igreja. Não só também alguma formação em geral como católico, porque o seu conteúdo é vastíssimo e sensacional. Contudo, vamos à citação, que é do historiador Barbier, aliás, Barbier. E que talvez aqui alguém esteja com curiosidade de qual obra de São Gregório de Nazianzo eu estou falando. Ele escreveu laudatórias em honra de Santo Atanásio. E eu vou deixar ali na descrição para vocês. Aí fica melhor para vocês aí. Barbier diz o seguinte: imaginemos este jovem homem, sozinho, à noite, em um cômodo da residência patriarcal, devorando a luz tremulante de seu archote um destes rolos de papiro onde se copiavam então os textos divinos. A noite já vai alta. Atanásio, prolongado na meditação, não pensa mais nas horas que fogem. Pouco a pouco, sua bela fronte se inclina, pesada de sono, e cai enfim sobre a página sagrada. Santo Alexandre, atraído pela luz, entra furtivamente e não pode reter suas lágrimas diante deste jovem cujas forças traíram antes que pudesse tirar os olhos das fórmulas eternas. É com este afinco que Atanásio se preparava para seu destino. Belas palavras do historiador Barbier. Contudo, como eu bem disse, Atanásio não teve apenas uma sólida formação intelectual, teve uma vastíssima, uma importantíssima, uma maravilhosa vida espiritual. E a sua formação espiritual não foi com qualquer pessoa, mas nada mais, nada menos com que o venerável, o bem-aventurado Santo Antão, patriarca dos desertos. Falaremos
desta vida espiritual dele agora. Do mesmo modo que estes jovens posteriores ao Edito de Milão de 313, com esta vontade de entregarem as suas vidas a Deus, fizeram de seus corpos verdadeiras oferendas a Deus, oferendas vivas a Deus, entregando as suas vidas no deserto da Tebaída. Santo Atanásio também foi tomado desta vontade. Contudo, Santo Alexandre sabia muito bem da vocação que lhe fora concedida e permitiu a ele, sim, um retiro temporário no deserto da Tebaída, juntamente com Santo Antão. Estes dias, por mais que temporários fossem, foram a forja espiritual de Santo Atanásio. Forjaram a vida espiritual de Santo Atanásio. E, no mais, teria mais um pai espiritual, Santo Antão. E também teria sua amizade para a vida inteira. Nós vemos, no decorrer da crise ariana, que os monges anacoretas estavam ao lado de Santo Atanásio. Eis uma verdadeira defesa. Mãos postas e joelhos dobrados em defesa de Santo Atanásio. O próprio Santo Antão diversas vezes desceria de seu monte Couzim para defender Santo Atanásio dos arianos, pregando publicamente contra o arianismo. E isto é sensacional. Também, não obstante, teria certas visões, como por exemplo, da cólera de Deus sendo derrubada sobre o conde Balac, que era um dos responsáveis por profanar a igreja, quando da segunda deposição de Santo Atanásio em 340, e Santo Antão escreveu uma carta para este conde, dizendo que se ele não parasse de perseguir os cristãos, os católicos, a cólera de Deus viria sobre ele e seria feio o negócio. O conde Balac, não dando muita bola para o que Santo Antão falou, aliás, jogando a carta no chão, espancando os emissários de Santo Antão, em menos de 5 dias depois, teve a sua recompensa. Estava ele troteando juntamente com um dos seus companheiros, quando o cavalo do último dilacerou a coxa do conde Balac e, sendo fatal este acidente, morreu por infecção alguns dias depois. Agora vamos realmente falar sobre a vida espiritual de fato, como foi. Santo Atanásio, ele teve diretamente uma formação esmerada com Santo Antão, do mesmo modo que teve com Santo Alexandre, porém espiritual. Tomavam parte nas orações de comum, viviam e faziam jejuns, vigílias e conversavam muito sobre as coisas espirituais. Isto foi maravilhoso na vida de Santo Atanásio, porque já na sua juventude, tendo ele 20 anos, chegaria ao mais alto grau de contemplação, subindo as escadas santas de São João Clímaco, segundo São João Clímaco, e isto lhe ajudaria muito na sua vida e no seu combate que ele faria futuramente pela Santa Igreja Católica. Se vê pela sua virtude eminente que ele realmente teve uma formação espiritual e não foi pouca. E muito ele combateria o combate espiritual que purificaria a sua alma e derrotaria e submeteria de uma vez por todas as suas paixões. Faz-se digno de nota também uma de suas citações do seu livro, o Contra Gentes, no capítulo 34, no qual ele explica para os pagãos como ele deve fazer para purificar a sua alma e nela ter o conhecimento de Deus, e nela conhecer a Deus, conceber a visão de Deus, ter esse conhecimento, porque os pagãos criam que as imagens, elas em si são divindades. Santo Atanásio vai refutar tudo isso e depois vai dar o caminho para que os pagãos pudessem conhecer o verdadeiro Deus, que é
uno e trino. Eu farei essa citação, que também está no livro de Lucas Lancaster, mas também está, claro, né, muito óbvio, nas obras de Santo Atanásio, pela Paulus. Eu tenho o livro aqui, contudo eu prefiro o queridinho do Lucas Lancaster. E é interessantíssimo notar que esse espírito de Santo Atanásio, esse espírito de Santo Antão, essa formação de Santo Antão, estaria muito presente nas suas obras, porque ele utiliza o mesmo caminho que ele perseguiu, que ele seguiu, e o dá aos pagãos. Eu vou achar aqui a página e logo volto. Eis a citação. Do mesmo modo que pelo pensamento eles, os pagãos, se afastaram de Deus e se fizeram deuses do nada, eles podem, pelo Espírito que está em sua alma, subir a Deus e retornar de novo a Ele. Eles podem fazê-los se deixarem as manchas das paixões de que estavam revestidos, e se purificarem o bastante para se desembaraçarem de tudo de estranho que se ajuntou à sua alma, e se a mostrarem somente tal como foram feitas, para poder assim contemplar nela o Verbo do Pai, segundo o qual eles foram feitos no começo. Também, quando a alma se desembaraça de toda a imundície do pecado difundida nela, e não guarda na sua pureza nada a não ser a semelhança da imagem, então, sem dúvida, quando esta imagem é iluminada, ela aí contempla como em um espelho o Verbo, imagem de Deus Pai, e nele contempla o Pai, do qual o Salvador é a imagem. Sensacional. É incrível como Santo Atanásio fora muito bem formado intelectualmente e espiritualmente. Nós vemos também pela sua obra A Vida e Conduta de Santo Antão que ele impregna esse amor que ele tem por Santo Antão, tanto que ele dedica um livro extenso até sobre a vida desse grande santo. E Atanásio volta para Alexandria, depois de ter ficado alguns meses com Santo Antão, e lucra uma amizade para a vida inteira com este grande santo. E estas virtudes que ele tanto conseguira no seu retiro no deserto, ficariam à mostra quando ele combateria o dogma católico contra os arianos, tendo sido resiliente, calmo, paciente, mesmo quando não se pensa que nós temos que ser enfáticos contra os arianos, ele não, vai usar de calma e vai acertar tudo, vai se abandonar em Deus, vai esperar em Deus. Este é o vídeo e eu vos agradeço por teres ficado aqui até o final. Peço perdão por qualquer coisa e eu vos agradeço muito. Peço para que Deus vos abençoe muito e salve Maria. Até a próxima.